Olá pessoal, nós vamos dar então continuidade à nossa disciplina de cenários econômicos e financeiros e vamos retomar aqui um pouquinho do começo da nossa aula de PIB, Produto Interno Bruto. Lembrando que a gente já viu até aqui um pouco da concepção de relação entre Estado, política e economia, a gente já viu um pouco do lado monetário, financeiro da economia, falando um pouco sobre moeda, sobre os atributos da moeda e sobre as funções que a moeda cumpre, a moeda e seus substitutos perfeitos, no caso, por exemplo, os cartões de crédito e os outros meios de pagamento. E a gente também já falou um pouco de liquidez dos ativos. Então, a gente tem esse lado monetário, financeiro, e aí a gente tem também o lado real da economia, que é justamente do que a gente vai falar agora. Lembrando que a gente também já viu que hoje, nesse cenário econômico que a gente está, de uma economia extremamente financeira, a gente não tem um equilíbrio entre o lado real e o lado monetário, né? A gente tem um descolamento do lado real em relação ao lado monetário. Essa garantia do lado real, ela existiu em alguns momentos, por exemplo, no padrão ouro, mas ela não existe mais, certo? Então, nós vamos falar do lado real da economia, retomando alguns aspectos que a gente já havia discutido sobre PIB. Então, o PIB é o Produto Interno Bruto e a gente tem a concepção de PIB sobre duas óticas principais. A primeira ótica é sobre o lado da oferta. E aí, sobre o lado da oferta, a gente vai ver esse PIB organizado a partir de produção de três diferentes setores. A gente tem o setor primário, que é agricultura, pecuária, extrativismo, caça, pesca, mineração. A gente tem o setor secundário, que é a indústria, e a gente tem o setor terciário, que é o comércio, o setor financeiro e os serviços. Lembrando aqui que setor terciário é diferente de terceiro setor, que são as ONGs, certo? É uma definição mais abrangente aqui quando a gente está falando de setor terciário. Então, o PIB, pela ótica da oferta, vai considerar a produção em cada um desses três setores. Ela é uma ótica mais complexa de ser calculada, mais difícil de ser observada e, para o propósito da nossa disciplina aqui de cenários econômicos e financeiros no curso de marketing, não vai ser essa a visão de PIB que a gente vai adotar, porque na outra ótica de PIB a gente vai conseguir observar melhor o que as grandes variáveis econômicas afetam as empresas, a vida das famílias e como é que as empresas podem lidar com essas questões econômicas, ok? Então, mas aqui pelo lado da oferta eu tenho esses três setores e aí eu tenho aqui alguns dados de 2016 a 2019 de como foi a variação percentual do PIB nesses últimos aí 4 anos, ok? A gente percebe que o PIB no ano de 2016, a variação do PIB foi extremamente negativa, tanto no agronegócio, que é o setor primário, quanto para a indústria, quanto no setor de serviços. A gente vem de uma crise política aí no cenário de 2016, protagonizado pelo impeachment, né, recente, e a gente percebe que a economia se recupera um pouco, especificamente no setor de agronegócios um pouco mais, quase irrisoriamente no setor de serviços, e a economia ainda não se recupera no ano de 2017 no setor da indústria. É interessante a gente observar, quando a gente olha aqui esses dados, que apesar do agronegócio ter se recuperado muito, ele não é o principal setor que protagoniza de fato um crescimento econômico. Por quê? O agronegócio, em primeiro lugar, a renda gerada pelo agronegócio ela é extremamente concentrada. Então, ela não gera um potencial tão grande assim de desdobramento nos outros setores. Além disso, o agronegócio ele emprega bem menos gente, né? As grandes produções de soja, de algodão e várias outras monoculturas, que são especialmente voltadas para a exportação, grande parte delas, elas não geram emprego e a gente vai ver o porquê que o desdobramento disso é pequeno. Por outro lado, a indústria, né, se manteve aqui ainda em recessão no ano de 2017 e a indústria, ela sim, ela poderia gerar desdobramentos positivos. Por quê? Porque a indústria tanto gera demanda para o agronegócio, né, de matérias-primas, para que elas possam ser processadas na indústria,
quanto geram produtos para serem comercializados e para serem utilizados no setor de serviços. Então, seria muito importante que a gente tivesse tido uma recuperação aqui da indústria nesse ano de 2017. Os serviços, eles crescem irrisoriamente e aí a gente não tem um processo de recuperação, de fato, de crescimento econômico, que a gente poderia dizer nesses últimos 3 anos aí, embora a gente tenha conseguido sair do período de recessão em que a variação do PIB aqui em 2016 foi negativa. Aqui a gente tem algumas reportagens, então a gente tem agronegócio cresce 3,8% e representa 21% do PIB brasileiro em 2019. No ano de 2019, o PIB geral cresceu 1,1%, que foi o menor avanço nos últimos 3 anos. Então, são 3 anos de resultados positivos, mas o PIB ainda não anulou a queda de 2015 e 2016. E se a gente fosse comparar os dados, a gente estaria no ano passado no mesmo patamar de 2013. Provavelmente esse ano nós vamos ter impactos bastante negativos sobre o PIB, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente um pouquinho. Bom, então tudo isso a gente estava apresentando dados ainda do lado da oferta. Bom, o outro lado que a gente observa o PIB, a gente precisa compreender que a economia, ela possui 3 grandes agentes econômicos. As famílias, nós, consumidores, trabalhadores, a gente tem o governo e a gente tem as empresas. Esses são os 3 principais agentes econômicos. Então, a outra forma de medir o PIB é observando a despesa desses 3 agentes econômicos. Então, nesse caso, o PIB vai ser a mensuração do lado de quem compra. Bom, então o PIB vai ser o PIB medido pela ótica da DA, no caso aqui o DA é demanda agregada, ou seja, do gasto agregado da economia. Então, quem que realizam essas compras? O consumo é realizado pelas famílias, o investimento é realizado pelas empresas e os gastos do governo são realizados, obviamente, pelo governo. Além disso, como nós não estamos em uma economia isolada, a gente vai ter também o resultado do saldo da balança comercial, ou seja, das exportações, que é o meu X, menos as importações, que é o meu N. Bom, então aqui, consumo refere-se a todos os bens e serviços comprados pelas famílias e divide-se em 3 subcategorias: bens não duráveis, duráveis e serviços. Se vocês se recordarem, isso é uma definição dentro da perspectiva econômica. Se a gente for lá na disciplina de fundamentos de marketing, vocês vão achar lá no P de produto uma série de outras subclassificações bem mais detalhadas que isso aqui, mas aí a gente vai estar falando na perspectiva do marketing. A gente tem o investimento é a aquisição de equipamentos de capital, máquinas, estoques, construções, instalações. E as aquisições do governo são os bens e serviços adquiridos pelo governo federal, estadual ou municipal. E a última conta aqui, na minha demanda agregada, são as exportações líquidas, que levam em consideração o comércio com outros países, As exportações menos as importações. Sobre a ótica da demanda, a gente também tem os dados aqui, 2016 a 2019. Então, a gente viu que aqui a gente tem uma recessão no consumo das famílias, as famílias consomem menos em 2016, a gente tem uma queda muito grande, muito acentuada nos investimentos das indústrias, a gente tem uma redução da importação. Essa redução da importação em 2016, por um lado, ela é positiva, porque ela diminuindo, ela ajuda a fechar a conta da balança comercial, que aí a gente tem aqui um pequeno crescimento da exportação, mas como a importação cai muito, a gente tem um saldo positivo aqui quando a gente compara, A gente tem uma possibilidade de saldo positivo, porque aqui a gente não está falando em valores absolutos, a gente está falando em variações percentuais, Então, não dá para dizer que a gente tem uma balança comercial positiva, a gente teria que olhar os dados da balança. Mas a relação aqui entre essas duas coisas foi positiva, porque o que entra foi positivo e o que sai de dinheiro foi negativo. Aqui
A gente não tem, né, uma redução dos gastos do governo, o número aqui é positivo, o percentual é positivo, só que em 2017 a gente já tem uma redução aqui desses gastos do governo. Em 2017 os investimentos da indústria não se recuperam, eles passam a se recuperar apenas a partir de 2018, mas esse crescimento aqui é bem pouco significativo. Então, esses dados aqui, eles mostram um pouco, né, de como é que foi o comportamento do PIB sobre a ótica da demanda agregada. Vocês vão ver, a partir do momento que a gente for trabalhar as grandes variáveis macroeconômicas, juros, câmbio, inflação, a gente vai pegar como cada uma dessas variáveis impacta aqui no consumo das famílias, como impacta nos gastos do governo, como impacta nos investimentos e como impacta na balança comercial. Por isso, essa vai ser a ótica que a gente vai utilizar aqui na nossa análise de cenários econômicos e financeiros, porque é mais fácil da gente observar como as diferentes políticas econômicas impactam aqui no lado real da economia, no PIB, que é a somatória das riquezas da economia. Aqui a gente tem uma outra reportagem, temos um pronunciamento do Ministério da Economia dizendo que agora o Brasil cresce de verdade a respeito do dado, né, do crescimento irrisório de 1,1% do PIB, e a gente tem uma crítica em relação a esse pronunciamento, porque o governo disse que agora o Brasil crescia de verdade no ano de 2019, porque o PIB privado cresceu. Só que, metodologicamente, isso não é uma concepção aceita, ela não é utilizada. Você pode até observar o PIB da ótica pública e da ótica privada, mas isso não é o comum de ser observado para a medida do PIB, né? Então, quando se observa aqui, a justificativa do governo é a seguinte: olha, o consumo das famílias cresceu, os investimentos cresceram, a questão é que o gasto do governo diminuiu, foi por isso que o PIB ficou em 1,1%, mas se a gente olhar a parte privada, né, especialmente os investimentos, a economia cresceu. Só que não é dessa forma, metodologicamente, que se calcula o PIB, já que ele é a somatória de toda a demanda agregada da economia e o governo entra nesse cálculo. Bom, uma outra questão que a gente precisa falar aqui é sobre essa questão do gasto, né? Quando a gente avalia o PIB pela ótica do gasto, alguns poderiam pensar, nossa, mas o ideal não seria poupar ao invés de gastar? A gente sempre ouve essa piadinha, né? Quando a gente fala, por exemplo, os meus colegas economistas, sou economista, a pessoa já vira e fala assim, então você deve saber guardar, né? Você deve saber economizar. E aí isso é uma grande questão em economia, porque a economia, ela se movimenta baseada no gasto e não na poupança. Então, a economia não é para economizar, para poupar, a economia é para gastar. Se a gente for olhar a poupança, a gente tem 4 principais fontes de poupança. A gente tem a poupança das famílias, com o que sobra dos salários, se é que sobra, né, gente? A gente tem a poupança das empresas, que são os lucros, a poupança pública, que é tudo que o governo arrecada menos a despesa que ele tem, e a poupança externa de residentes no exterior. Por que a poupança não é o fator principal? Porque se a gente precisasse guardar dinheiro para poder gastar, vocês concordam comigo que nunca seria possível uma economia crescer a taxas crescentes? Porque como é que ela cresceria mais se ela fosse sempre dependente daquilo que já foi guardado e foi gerado de riqueza no período anterior? Então, na verdade, é possível uma economia crescer a taxas crescentes justamente porque a gente está falando de uma economia monetária. Então, eu não preciso, por exemplo, para comprar um carro, guardar todo o dinheiro para comprar esse carro quando eu tiver o dinheiro para comprar. Eu vou lá, por exemplo, no banco, né, e faço um financiamento desse carro que me permite gastar mais do que eu ganho. Então, é isso que faz a economia se movimentar. Então, quando a gente pega justamente a economia pela ótica da demanda, quanto mais os agentes gastam, mais a economia se movimenta. E mais isso gera demanda e incentivo para que todos os setores se movimentam. Então, se as pessoas gastam mais, as empresas se sentem mais estimuladas a produzirem mais. Se as empresas querem produzir mais, elas geram mais emprego. Então, mais gente vai ganhar dinheiro para comprar mais. Se tudo isso se movimenta mais, o governo arrecada mais impostos. Então, também tem a possibilidade de gastar mais. Bom, eu vou
parar esse primeiro vídeo aqui nesse momento para a gente discutir algumas relações de PIB em relação à distribuição de riqueza, em relação a impactos que o cálculo desse PIB pode ter sobre questões como meio ambiente e outras questões para o próximo vídeo, para que a gente não tenha vídeos longos demais que fiquem difíceis de vocês assistirem, ok?